Pois é, tô com dois smartphones aqui da Samsung considerados aí os melhores custos e benefícios da Samsung no momento, o clássico Samsung S20 FE 5G versus aqui o Galaxy A54, ambos mais ou menos aí na mesma faixa de preço. Qual será dos dois que está valendo mais a pena? Vamos lá pro vídeo, vamos conferir. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai fazer um comparativo aqui entre dois smartphones da Samsung que são considerados aí os melhores custos-benefício da atualidade dentre os smartphones da Samsung, tá? O clássico que a gente já conhece aqui, Samsung S20 FE versão 5G versus o Samsung Galaxy A54, também com 5G, obviamente ele só vem com 5G, e a gente vai fazer um confronto aí para poder entender qual dos dois está valendo mais a pena no momento, tá? Os dois estão saindo mais ou menos aí pela mesma faixa de preço aproximadamente, entre 1.700 alguma coisa a 1.800 alguma coisa, vai ter algumas variações aí, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas no geral eles estão aí basicamente empatados em termos de preço, tá? O Samsung S20 FE 5G já tem algum tempo já de lançamento, o A54 foi lançado faz pouco tempo, então eu vou levar tudo isso em consideração na hora de dar a minha opinião aqui para vocês, beleza? Mas vamos lá, vamos começando a falar de algumas especificações que esses smartphones apresentam para gente. Bom, o Samsung S20 FE tem aqui um design que a gente já conhece, a gente já está acostumado com esse camaradinho aqui faz um tempo, ele já existe, como eu falei, há alguns anos e até hoje ele continua sendo um dos melhores custos-benefícios que a Samsung tem até o momento, tá? Isso aí não tenha dúvida com relação a isso. Só que agora a gente tem um novo rival para ele dentro da própria Samsung, que é o Samsung Galaxy A54, tá? Ambos em sua versão de 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento. Como eu falei, eles estão saindo hoje mais ou menos aí por volta dos seus 1.750 a 1.800. Esse preço pode variar para mais ou para menos. O link vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, caso vocês estejam interessados, beleza? Mas vamos lá, vamos começar falando então das especificações. O Samsung S20 FE, ele traz aí o Snapdragon 865, que é um processador excelente, já foi top de linha e até hoje ele consegue entregar um excelente desempenho, sendo que você consegue executar qualquer aplicação aqui no Samsung S20 FE sem maiores complicações. E, inclusive para jogos, ele ainda continua dando conta do recado aí de maneira bem tranquila. Obviamente você não vai conseguir rodar todos os jogos no gráfico mais alto, mas ainda assim ele vai ter um desempenho bem interessante na grande maioria dos jogos, tá? E aqui o Samsung Galaxy A54 também vai te oferecer basicamente a mesma performance. Em termos de AnTuTu, só para a gente ter aí um comparativo, a gente vai ter aqui no Samsung S20 FE algo em torno aí dos seus 560 mil pontos aproximadamente, versus 510 mil pontos aqui aproximadamente no Galaxy A54. Ou seja, estão bem próximos, com uma pontuação bem próxima uma da outra, tá? Embora ainda exista alguma vantagem aqui para o Samsung S20 FE velho de guerra, tá? Ele ainda consegue dar um caldo um pouco melhor do que o A54, beleza? Mas em termos de design, a gente vê, ó, que o S20 FE já está ficando para trás, já está ficando meio defasado. O Samsung A54 já vai ter um design bem mais atual nesse ponto, seguindo a linha aí S23, tá? Bem parecido com a linha S23. Inclusive o acabamento dele aqui na parte de trás é em vidro, então é um acabamento premium que ele tem. Não nas laterais, as laterais dele vão ser em plástico mesmo, mas a parte de trás é vidro. Enquanto aqui no S20 FE 5G a gente vai ter uma carcaça em plástico, só que você vai ter essa lateralzinha aqui em alumínio, ou seja, o acabamento mais premium fica por conta exatamente das laterais aqui no S20 FE. Além disso, ambos os aparelhos vão contar com um carregamento máximo de 25 watts, sendo que o Samsung S20 FE vai contar com carregamento reverso, vai poder carregar outros smartphones se você quiser, então ele tem essa vantagem que o A54 não vai ter, tá? Ambos vão ter resistência IP, só que você vai ter aqui no S20 FE resistência IP68
versus resistência IP67 aqui no A54. Os dois são resistentes à água, mas o Samsung S20 FE vai ter uma resistência maior do que o A54. Em termos de bateria, você vai contar aqui no S20 FE 5G com 4.500 mAh de bateria versus 5.000 mAh de bateria aqui no A54. Mas eu vou falar aqui para vocês o seguinte, em termos de autonomia, eles ficam ali bem equilibrados, tá? Os 5.000 mAh aqui do A54 acabam não suprindo, não dando a ele um tempo de autonomia maior do que no S20 FE, como eu achei que poderia ser. Basicamente, eles acabam tendo o mesmo tempo de autonomia. Tudo vai depender, obviamente, de como você vai utilizar os aparelhos, dependendo se você for utilizar para jogos. Espere que essa bateria vá ser drenada bem mais rápido, mas, de modo geral, eles têm um desempenho de autonomia bem próximo, tá? Algo em torno ali de 6 horas e meia, aproximadamente, aí, num desempenho padrão durante o dia. Em termos de câmera, a gente vai ter 3 câmeras traseiras em ambos os smartphones, tá? Aqui no S20 FE, você vai contar aqui com uma câmera principal de 12 megapixels, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels, tá? Já aqui no Galaxy A54 você vai ter uma câmera principal de 50 megapixels, uma câmera ultra-wide de 12 megapixels e uma câmera macro de 5 megapixels, tá? Então você vai ter essas 3 câmeras. Já na parte frontal você vai contar com 32 megapixels em ambos os smartphones. Em termos de fotos, ambos os aparelhos se equivalem bastante também, tá? Eu vou deixar passando algumas imagens aí, algumas fotos, para que vocês possam ir acompanhando o que eu estou falando para vocês. Vou fazer uns takes primeiro com fotos do S20 FE e intercalando com fotos do A54, para que vocês possam ir vendo a diferença. Tentei fazer as fotos exatamente na mesma situação, na mesma posição, então vocês vão ter uma base aí bem interessante para poder estar verificando isso, tá? Mas, realmente, as fotos, no final do dia, elas são bem equilibradas. Em termos de tela, você vai contar com uma tela Super AMOLED de 120 Hz em ambos os smartphones, sendo que aqui no A54 você vai ter aí uma taxa de até 1000 nits de brilho, tá? O S20 FE já não vai ter essa mesma taxa de nits, beleza? E você vai ter aqui também um tamanho de 6.4 polegadas no S20 FE versus 6.5 polegadas no Galaxy A54. Ou seja, é uma tela de tamanho bem próximo. Ó. Como vocês podem ver, eles têm basicamente aí o mesmo tamanho, tanto o tamanho final quanto o tamanho de tela também. Parece que aqui no Galaxy A54 você vai ter uma tela ligeiramente mais larguinha, bem pouca coisa. Mas mesmo assim é quase imperceptível essa diferença entre as telas. Em termos de conectividade, você vai contar aqui com carregamento USB tipo C nos 2 aparelhos, sendo que no Samsung S20 FE você vai contar com USB 3.1 OTG versus 2.0 OTG aqui no Galaxy A54. Ou seja, a taxa de transferência de arquivo aqui no S20 FE é mais rápida do que aqui no A54, beleza? Então tem essa diferença aí. Em termos de Bluetooth, claro que ambos vão ter Bluetooth, sendo que aqui no S20 FE é de 5.0 e no A54 é de 5.3. Ambos vão contar também com Wi-Fi 6, então se você tiver um roteador aí na sua casa que já conte com Wi-Fi 6, você vai conseguir utilizar velocidades mais estáveis e mais rápidas, e você vai ter, obviamente, o 5G disponível nos 2 aparelhos. De modo geral, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: os 2 aparelhos são muito bons, eles têm um desempenho bem equilibrado, bem compatível um com o outro, embora haja uma ligeira vantagem aqui para o S20 FE, isso aí eu já comentei no início do vídeo, e o preço dos 2 é basicamente o mesmo, tá? Eu, Sandro, qual dos 2 eu escolheria? Bom, eu daria preferência pro A54. Por quê? Porque é um aparelho mais recente, ele vai ter mais tempo de atualização de sistema, então você vai ter uma vida útil para o A54 maior do que você vai ter aqui para o S20 FE, tá? Então isso aí é um fato, beleza? Embora o S20 FE ainda esteja dando conta, como eu falei para vocês, tranquilamente, sem maiores complicações. Esse reinado, o S20 FE ainda não perdeu, tá? Ele continua sendo aí um excelente smartphone que consegue rodar
todas as aplicações, como eu já falei para vocês, não tem gargalo, não tem engasgo, absolutamente nada. O mesmo acontece aqui com o A54. Só que, como eu falei, você vai ter uma vida útil maior por conta das atualizações de sistema que o A54 vai ter a mais do que você vai ter aqui no Samsung S20 FE, beleza? E somente por conta disso, eu optaria aqui pelo A54. Pois é, galera, comenta aqui embaixo para mim se vocês teriam uma opinião diferente a respeito do aparelho que vocês escolheriam. Eu escolhi o A54 pela motivação que eu já falei, mas o S20 FE ainda continua sendo um dos melhores custo-benefício até hoje, sem sombra de dúvida nenhuma. Lembrando mais uma vez que eu vou deixar o link para ambos os aparelhos aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye!